Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Hoje nós temos, então, um conteúdo novo de análise das demonstrações contábeis. Nossa aula de hoje também, esse índice é um índice bem interessante, mas ele também não toma muito tempo, então a nossa aula de hoje vai ser mais realmente para entender o índice de insolvência, né, que nós vamos aprender a calcular, e o objetivo é que vocês depois pratiquem com a atividade da empresa Tupi, né? Nós vamos dar um exemplo para vocês aqui de funcionamento, e depois vocês vão também fazer o da empresa Tupi para daí fazer a postagem como atividade de avaliação, ok? Da mesma forma que a gente já vem conduzindo aí as nossas aulas, né? Depois, num segundo momento, fica disponível, né, o tempo para que vocês possam interagir entre vocês, para poder trocar ideias sobre as postagens lá no site, né, de cada grupo, para vocês, então, deixarem atualizadinhas as informações lá na internet. Inclusive, a nossa coordenadora até pediu os links, né, de cada uma das equipes, para ela também fazer uma verificação, ela conhecer como é que está o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, e para deixar isso registrado dentro das metodologias ativas ali da instituição. Então, é bem interessante que vocês mantenham atualizado, né, o blog de vocês, para que as informações estejam a mais atualizada possível, né? Então, eu agradeço desde já, tem equipe que está fazendo um ótimo trabalho na apresentação aí das informações da empresa escolhida, né? Ok? Bom, minha gente, vamos então começar falando do índice de insolvência. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos então começar aqui. Então, como eu comentei, nós vamos falar desse assunto novo, né? Creio que a maioria é um assunto novo, que é a questão do termômetro de Canitz, ou ainda conhecido como índice de insolvência, ou fator de insolvência. Então, o termômetro de Canitz é um método desenvolvido pelo professor Stephen Charles Canitz, através de uma análise discriminante, criando uma escala com base em índices compostos de liquidez, elaborando um instrumento para prever o grau de possibilidade de falência das empresas. Então, a gente chega aí nesse estágio, né, através dos índices, que através de um cálculo matemático, é possível avaliar até que ponto a empresa apresenta risco de falência, de fechar as portas, né? Esse método ficou conhecido como um termômetro, com o objetivo de medir a insolvência das empresas. Então, é claro que existe uma série de fatores, mas em alguns momentos a empresa apresenta prejuízo, mas ela tem um resultado financeiro ainda, mas a gente sabe também que quando se torna frequente a questão do resultado negativo, ou seja, do prejuízo, ano após ano, chega um momento que a empresa não consegue mais ter recurso financeiro para saldar as suas obrigações e para manter as suas atividades funcionando, né? Então, o índice, ou esse termômetro de Canitz, ele, através de um estudo matemático, ele fez um apanhado de vários índices econômicos, financeiros, né? E colocou dentro de uma equação, e através, então, dessa equação, é possível entender, numa escala, né, de números positivos, médios e números negativos, se a empresa tem tendência de falir ou não, de fechar as suas portas ou não. A fórmula do fator de insolvência de Canitz utiliza os seguintes índices que nós já calculamos, que a gente já conhece, né, que a gente já praticou, e que é do cotidiano de vocês ali
nos exercícios, nas atividades que vocês estão desenvolvendo. Então, o retorno do patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Um outro índice que é utilizado é a liquidez geral. A liquidez geral, ela utiliza o ativo circulante e o ativo não circulante, no caso do realizável a longo prazo, né? Dividido pelo exigível total, que é o passivo circulante e o passivo não circulante. Também a liquidez seca, que é o ativo circulante menos estoque, dividido pelo passivo circulante. O outro índice utilizado é a liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o último, que é a participação do capital de terceiros, que é o exigível total, dividido pelo patrimônio líquido. Então, a composição desses 5 índices multiplicados por um fator de cálculo, né? E a somatória desse resultado de fator de cálculo chega-se, então, ao fator de insolvência da empresa. Aqui nós temos, do livro do Marion, a fórmula para encontrar esse fator de insolvência, né? Então, aqui nós temos a fórmula, lucro líquido pelo patrimônio líquido, vezes 0,05. Então, esses são os números matemáticos multiplicados aos índices que a gente encontra, né? A somatória, então, do resultado dessa operação, vejam, x1 mais x2 mais x3 menos liquidez corrente e menos exigível participação no capital de terceiros, a gente chega, então, ao grau de insolvência, que é justamente um termômetro, né? Então, o Canitz montou, lá em 1978, esse termômetro, que mede, então, números positivos, ou seja, do 0 até o 7, é sinal de que é uma empresa solvente, ou seja, que ela possui solvência, que ela tem sua atividade operacional funcionando, um resultado, às vezes, não sempre positivo, mas esse resultado é um resultado que pode ser entendido como um resultado econômico favorável ainda, e ela possui pouco endividamento, né? Então, ela não tem, assim, uma dívida tão significativa com terceiros. Depois tem do 0, a partir do 0 para baixo até o -3, essa empresa está num sistema de penumbra, um fator de insolvência de penumbra. Ou seja, ela está no meio termo, ela nem bem é solvente, mas também ainda não está, digamos assim, como um nível preocupante, né? Um nível assim extremo de fechar as portas. Mas ela já inspira cuidados, ela está no nível intermediário e, obviamente, requer muita atenção, muito cuidado, e principalmente quando se fala aí de investimento nessa empresa, quando se fala de empréstimo, financiamento, fornecimento de materiais, matéria-prima a longo prazo, é muito importante observar, dentro do termômetro, em que estágio a empresa se encontra, né? Porque isso, ao longo de um período não muito longo, não muito um período mais curto, né? A empresa pode apresentar aí dificuldades e até mesmo deixar de pagar as suas obrigações e parar com as suas atividades, né? Depois do -3 até o -7, é sinal de que a empresa é uma empresa insolvente, ou seja, ela não tem atividade econômica, financeira possível de se manter muito tempo no mercado. Então, ela apresenta aí sérios riscos, é uma empresa que tem a tendência de fechar as suas portas, de parar suas atividades, então é bem importante que o analista, né, faça essa verificação e tenha essa certeza. Claro, como todos os índices que a gente viu até agora, eu não posso analisar isoladamente, né? Veja que aqui é um composto de índices, mas eu não posso analisar de maneira isolada, eu tenho que analisar
como um todo. Eu tenho que fazer outras verificações, outras checagens, né? Para poder ter certeza da situação da empresa. Então, eu preciso avaliar outros índices econômicos financeiros, eu preciso fazer análise de horizontal e vertical, eu preciso dar uma analisada também na demonstração de fluxo de caixa da empresa, para verificar financeiramente como a empresa está se portando. Então, eu preciso fazer uma série de apanhados, né? Mas percebam que, quando a tendência da empresa é não ter bons índices econômicos financeiros, o termômetro de Canitz, através do fator de insolvência, vai mostrar que a empresa já não está muito bem mesmo, né? E, consequentemente, a situação de resultado do DRE, a análise vertical e horizontal do DRE, vai me dar essas posições, né? E eu vou poder constatar, através de números de índices, essa situação em que a empresa se encontra. Né? Então, por isso, quando eu sou analista, eu faço uma verificação, eu não me prendo a um único índice, a um único método, né? Eu tenho que expandir esse método e fazer uma verificação mais completa para poder ter conclusões. E quanto mais eu conheço da história da empresa, quanto mais eu estou inserido na empresa, mais fácil para que eu tire conclusões e conclusões mais assertivas. Ok? Bom, após a aplicação dos índices, é analisado em qual intervalo enquadra-se o fator de insolvência no termômetro de Canitz, de acordo com as três seguintes configurações, como nós já falamos anteriormente. Então, a área de solvência enquadra-se nessa área as empresas que apresentam fator de insolvência maior que zero, sendo aquelas com menores riscos de quebra. A probabilidade de insolvência diminui à medida que o fator de insolvência se eleva. A área de penumbra, empresa que apresenta fator de insolvência entre 0 e menos 3, encontra-se, então, uma situação perigosa e merece atenção especial. Então, a empresa está já demonstrando ali um alerta, né, de que eu não posso fornecer valores ou recursos ou investir sem que eu tenha uma análise mais aprofundada de toda a realidade da empresa, porque senão corre o risco de eu perder o dinheiro investido, né? Já na área de solvência, então as empresas que apresentam fator menor que menos 3 são as que têm maior probabilidade de falência, sendo que as possibilidades aumentam à medida que o fator vai diminuindo, ok? Então, essa é a teoria. Como eu falei, não há nenhum segredo, na verdade, em relação ao termômetro de Canitz, porque nós já conhecemos os índices que são utilizados para fazer o cálculo. De qualquer forma, o nosso objetivo aqui, didaticamente, é mostrar para vocês como fazer esse cálculo, né? Então, eu trouxe para cá a nossa tabelinha das fórmulas e nós vamos utilizar como base as informações da empresa Marisol, que é a empresa que a gente já vem fazendo um apanhado de cálculos, né? Nós temos aí já praticamente todos os índices possíveis de calcular, os mais comuns, né, os mais frequentes, e também o índice as análises de horizontal e vertical da empresa, para poder chegar a uma informação dela, da situação dela em relação à sua atuação e em relação à saúde econômica e financeira. De qualquer forma, aqui, então, nós temos os dados da empresa Marisol e nós vamos substituir aqui pela nossa fórmula. X1, né, é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, observando aqui nos dados da empresa Marisol, o lucro líquido vamos fazer do ano de 2010, 22.311. Patrimônio líquido vai estar aqui 2010, 343.152. 343.152. Então, aqui nós vamos ter a divisão, né, do lucro líquido pelo patrimônio líquido e chegamos a esse índice. Né? Não vamos multiplicar por 100 nem colocar em percentual. Vamos usar o número absoluto encontrado. Esse número nós vamos multiplicar por 0,05. E aqui nós vamos ter o primeiro item da nossa fórmula, o X1. Depois vamos para liquidez geral.
Se formos olhar nas planilhas anteriores, a gente até já tem esse cálculo, né? Mas vamos refazer aqui. Então, igual a ativo circulante com ativo não circulante, a parte do realizável de longo prazo. Então, vamos observar aqui ativo circulante da empresa Marisol, 2010, 249.902. Somado ao realizável a longo prazo. Então, vamos lá. Nós temos aqui ativo não circulante e a conta de investimento, né? Investimento aqui imobilizado, intangível e o próprio investimento em outras empresas, né? E aqui a parte de não circulante realizável a longo prazo, que é 62.296. Então, esse número que nós vamos usar. 62.296. E vamos encontrar, então, o passivo, a parte de denominador da liquidez geral, né? Que é passivo circulante mais exigível a longo prazo. Então, passivo circulante. Eu olhei certo? Desculpa, eu acho que eu peguei 62, é 50.217, né? Vamos então corrigir aqui. Eu peguei do ano errado. Ninguém nem falou nada para mim. 50.217. É isso? É. 249. Peguei o número certo do circulante, 249. Ok. Passivo circulante, 109.628. 109.628. Mais o passivo não circulante, 121.313. E vamos fazer a divisão, né? Para encontrar a nossa liquidez geral, 1,33. Vamos ter aqui 1,33 vezes 165, chegamos a 2,20856 com todas as casas decimais, né? Então, temos já o segundo item da nossa fórmula. Vamos para o terceiro. Liquidez seca. Liquidez seca é o ativo circulante menos estoque. Então, vamos lá para a liquidez seca. Liquidez seca, ativo circulante, 249.902. Menos a conta de estoques, 126.209. E vamos ter ainda o passivo circulante. Passivo circulante, podemos até copiar daqui, né? 109.628. Pegamos, então, a divisão, 1,1283. Multiplicado por 3,55, que faz parte da fórmula, vamos ter 4,00, 4,01, né? Arredondado, ou ainda com as casas decimais todas, né? 4,00546. Depois, liquidez corrente, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 249.902 dividido pelo passivo circulante, que é o 109.628. Aplicando aqui, então, a divisão, temos como índice 2,27955, 2,28. Também vou multiplicar esse número, esse índice, né, por 1,06. E por último,
Participação de capital de terceiros, que é o exigível total, ou seja, é o meu passivo circulante mais exigível a longo prazo, passivo circulante mais exigível a longo prazo, que representa o capital de terceiros. Nós temos esse número aqui, passivo circulante mais exigível, 239,41, dividido pelo patrimônio líquido, que é 343,152. Nós também já temos esse número aqui, né? Pegamos, então, a essa fórmula. Dividindo um pelo outro, né? 0,673. Multiplico esse 0,673 por 0,33. Bom, agora nós temos já os resultados de cada índice multiplicado pelo coeficiente determinado pelo professor Cânides. Dessa forma, precisamos fazer, então, o fator de insolvência. O fator de insolvência, conforme a fórmula, ele é x1 mais x2 mais x3 menos x4 menos x5. Ok? Está aqui a fórmula. Então, o nosso fator de insolvência, vou colocar aqui bem grande para a gente conseguir identificar posteriormente, né? É igual x1, abrir um parênteses para ficar melhor, né? x1 mais x2 mais x3 menos o x4 somado ao x5. E aqui nós vamos ter, então, se formos colocar com duas casas decimais, né? Vou aumentar aqui um pouquinho. 3,58, ok? Aqui essa fórmula, se eu quiser, eu posso simplesmente fazer menos e menos, né? Então, entre parênteses, eu tenho as duas operações diminuídas uma da outra, com o sinal de menos que eu tenho aqui, né? Se eu fizer assim, né, por exemplo, igual a esse... Professor, me tira uma dúvida. Oi? O exigível total ali é só os fornecedores? Não, o exigível total é tanto o circulante como o não circulante, toda a parte de capital de terceiros, não entra o patrimônio líquido, né? Ah, beleza. É o passivo circulante mais passivo não circulante. Ok? Ó, se eu fizer assim, também vou ter a mesma fórmula, tá? Então não muda nada. Basta seguir essa equação aqui, simples, né? 3,58, então, é o nosso fator de insolvência. Se formos observar aqui o nosso quadro de termômetro, né? Vamos colocar o termômetro aqui para a gente poder avaliar o termômetro. O termômetro, vamos botar ele aqui. Ó, se formos avaliar aqui pelo termômetro, a empresa Marisol está aqui, ó, na metade, entre o 3 e o 4 aqui, ó. Então, ela é uma empresa solvente, ou seja, é uma empresa saudável em relação ao risco de falência, ao risco de parada de atividade. Ela não corre o risco de fechar as portas, né? De deixar de funcionar por conta de dificuldades econômicas financeiras, ok? Então, esse é o objetivo do índice ou do termômetro de Cânides, a gente ter essa certeza, essa segurança de que a empresa não vai fechar as portas. Então, como eu falei, aliado aos índices, né, a gente consegue, então, observar que é realmente uma empresa que tem uma saúde financeira muito boa, né? Ok? Vamos fazer para o ano de 2011, para não ficar nenhuma dúvida. 2011.
Vamos tirar esses números aqui de 2011, ok? Deixa eu pegar aqui o primeiro item que nós vamos avaliar, né? É lucro líquido. Pegar o lucro líquido aqui da Marisol. Só um instantinho, minha gente. Só um pouquinho. Desculpa, gente, eu tive que responder aqui uma mensagem. Já estou de volta. Bom, vamos então para o DRE 2011, observando aqui o lucro líquido 38.335. Então, vamos lá. 38.335 dividido pelo patrimônio líquido da empresa Marisol. Patrimônio líquido 373.014. 373.014. Então, temos aqui um coeficiente de 0,10 multiplicado por 0,05, né? Vamos chegar a 0,005. Depois, liquidez geral, que é o ativo circulante, mais o realizável a longo prazo. Ativo circulante, 239.196, somado ao não circulante. Aliás, não circulante só a parte do realizável a longo prazo, né? Que é 62.296. 62.296. Dividido, então, pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, que é a parte dos capitais de terceiros, né? Então, capital de terceiros, passivo circulante, 87.866, somado ao passivo não circulante, 97.918. Um 1,62281 multiplicado por 165, que já colocamos aqui na fórmula, né? 2,67. Agora vamos ter aqui a liquidez seca, que é o ativo circulante menos estoque. Então, ativo circulante, nós já sabemos aqui que é 239.196. Menos o que nós temos aqui no balanço, né? A parte de estoque, 102.091. E o passivo circulante, que é 87.866. Também já encontramos aqui o número do coeficiente. E o X4, que é liquidez corrente, ativo circulante. Então, vamos ver aqui o ativo circulante, 239.196. Dividido pelo passivo circulante, né? Passivo circulante, então, 87.866.
E o X5, que é o exigível total, ou seja, passivo circulante mais passivo não circulante, que está aqui, 185, 784, dividido pelo patrimônio líquido. Patrimônio líquido a gente já usou aqui na fórmula, que está aqui em cima, ó, 373,014. E vamos ter, no termômetro de Canitz, um fator de insolvência de 5,17. Aumentou aí a possibilidade da empresa, da solvência da empresa, a Marisol, né? No ano 2011, ó, ela está quase aqui, quase estourando no topo ali do fator de solvência. Então, isso mostra que a empresa Marisol, tanto no ano de 2010 quanto no ano de 2011, mostrou um ótimo fator, é uma empresa solvente, é uma empresa que está conseguindo alcançar os objetivos da sua atividade, trazendo riqueza para o patrimônio, aumentando o patrimônio, ela não apresenta nenhum risco de falência, de fechar as portas, ok? Essa é a interpretação que a gente tem em relação ao fator de insolvência. Né? Então, aqui a gente pode até colocar fator, vamos até anotar, né? Empresa com uma ótima solvência. Que não apresenta risco de falência. Conforme termômetro de Canitz. Ok? Então, essa é a informação que a gente pode trabalhar para complementar o nosso conhecimento de índices, né? Então, dentro do fator de insolvência, a gente consegue chegar a esse ponto. Mas vejam, aqui eu estou trabalhando informações de uma empresa que tem uma boa solvência, uma empresa que tem um bom resultado, né? Aí alguns podem perguntar, tá, mas se o lucro líquido for prejuízo, então o número é negativo, né, gente? Lembram? A gente considera um número negativo de lucro líquido para dividir pelo patrimônio líquido, vai ser um fator negativo que multiplicado por 0,05 também vai ser negativo. Então, eu preciso observar o valor do número em si, né? E usar o sinal na frente dele. Então, se aqui fosse negativo, ficaria o seguinte, ó, menos. Vamos supor, né? Eu estou supondo para vocês. Ó, diminuiria automaticamente o índice aqui, o fator, né? Que a gente teve. Certo? Então, ó, diminuiria um pouquinho, não tanto porque o resultado não é tão, ó, 0,01, né, do fator de solvência, ok? Então, eu tenho que colocar o número negativo se por acaso for prejuízo e não lucro. Certo? Dúvidas, minha gente? Ficou claro para vocês? Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Eu não tinha visto ali que tu tinha pegado o lucro líquido do DRE. Se eu pegar o lucro do exercício, está errado? E por quê? Não, você tem que... Se eu pegar o lucro do balanço, Ah, tá. Não é que está errado, eu só preciso certificar se esse lucro que aparece lá no balanço é só o lucro do exercício. Porque o que ele serve, ele tem na fórmula o lucro líquido daquele exercício, daquele ano, não posso ter acumulado, né? E eu tenho que tomar cuidado porque, às vezes, alguns balanços não mostram o lucro líquido do exercício, eles mostram já um lucro acumulado, um resultado acumulado, né? Que já vem de outros anos, de outros períodos. Aí vai ficar distorcida a informação. Porque no DRE o lucro está negativo, então, daí, se eu colocar o do balanço, ele vai ficar, o fator de insolvência vai ficar maior. Se eu colocar o do lucro do DRE, que está negativo, daí diminui. O correto é do DRE, tá?
para não ter dúvidas, né? Porque, às vezes, o balanço patrimonial, quando ele é apresentado, ele não mostra os sinais das contas, né? O que deveria acontecer realmente, mostrar entre parênteses ou com um sinal negativo na frente. Mas, como eu disse, de repente é um lucro líquido acumulado, não é só daquele exercício, né? Então, acaba distorcendo a informação. Precisa pegar realmente do DRE para ter certeza. Beleza, prof. Joia. Mais alguma dúvida, gente? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Assim, dá para trabalhar bem tranquilo. Eu fico um pouquinho preocupado, porque eu percebo que eu tenho matriculado na nossa disciplina 39 alunos. Eu só estou com 29 hoje aqui assistindo a aula, né? Aliás, 28, contando comigo 29. Então, eu fico um pouquinho preocupado se todos estão conseguindo acompanhar, mas eu quero crer que vocês estão, quem não está participando da aula agora, ao vivo, né? Está aí fazendo uma busca de informações, está lendo e assistindo os vídeos, né? Nosso material, para não ficar por fora. Então, é o que eu quero crer, né, gente? Tomara que seja assim. Meu objetivo é que vocês aprendam realmente, que vocês estejam evoluindo nesse conhecimento. Eu sei que às vezes é um pouquinho chato, né? A Camila está dizendo que é uma incógnita. Realmente é. Eu fico assim um pouco preocupado porque eu não consigo ver a fisionomia de vocês, que é o que a gente está acostumado na sala de aula, né? Quando a gente está lá na sala de aula, a gente fica vendo o rostinho de vocês e a gente consegue identificar quem está perdido, quem está assim, viajando na maionese, quem entendeu bem, que está sinalizando, balançando a cabecinha assim, né? Dizendo, que legal, entendi. Então, faz falta essa visualização, né? Então, como vocês não aparecem, eu não consigo saber, mas eu quero crer, e pelos resultados, né, que a gente está tendo aí das avaliações e assim por diante, eu acho que dá tudo tranquilo. Então, eu parto desse pressuposto, né? Grandes saudades da sala de aula, é verdade, Camila. Meu Deus, olha, nem me fala. A gente tem que se reinventar e ressignificar e tudo quanto é rei da vida, porque tá difícil, mas nós vamos vencer. Eu tenho fé que no ano que vem a gente vai conseguir estar presente lá em sala de aula, né? Muito bem. Então, agora, eu gostaria que vocês trabalhassem esse índice de fator de solvência de Canitz, tá? Fator de insolvência, né? Eu vou colocar a planilhinha lá, como eu sempre faço, para facilitar a vida de vocês. A planilhinha com os dados corrigidos, para vocês poderem observar as fórmulas também e conseguirem fazer cálculo da empresa Tupi. E daí, obviamente, postar essa informação ali na atividade no AVA, né? Outra coisa, eu só gostaria de pedir a vocês que vocês deixem atualizado o blog de vocês, porque eu vou fazer a avaliação, tá? E eu preciso que vocês deixem ele atualizado com os índices até no início da semana que vem, com os índices de rentabilidade e rotação. Eu já vi que algumas equipes já colocaram esses índices, né? Mas eu vou precisar que vocês tenham todos os índices até rentabilidade e rotação, os índices de atividade, né? Atividade e rentabilidade, tá? Lá nas empresas que vocês estão usando para os cálculos lá de trabalho lá do site, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem pronto para eu poder fazer uma avaliação na semana que vem de como estão as publicações, os comentários, ver se está tudo de acordo, né? Para poder colocar uma nota para vocês, porque semana que vem é a última semana de outubro, e no começo de novembro eu preciso já postar a nota de vocês, tá? Então... Professor, rentabilidade qual mais? De atividade? O de atividade, que é aquele de rotação, prazo médio de pagamento. Pelo nome de atividade, então tá bom. Tá, então a gente chama de rotatividade ou então o de atividade, que é a mesma coisa, tá? Então, deixem pronto, porque daí na semana que vem, na próxima semana, terça-feira, para não ficar tudo muito acumulado, né? Para mim também, que eu preciso fazer as correções, nós vamos fazer uma avaliação
até o índice de fator de insolvência de Canitz, tá? Então, nós vamos fazer vai ter algumas alternativas, questões objetivas para vocês poderem responder, e também vamos ter aí alguns cálculos, né, de índices para vocês também fazerem o cálculo e encontrarem a alternativa correta. Então, é uma avaliação de 10 questões, como a gente vem fazendo, né? Vou ver se eu consigo fazer só de 10. A minha vontade é fazer umas 20, assim, para vocês ficarem a noite toda trabalhando, mas eu não vou ser tão malvado. Ai, ai, ai. Quero ver vocês trabalhando bastante. Não, mas como é final de mês, eu não vou exigir tanto de vocês. Eu vou tentar fazer pelo menos o mínimo em umas 10 questões só, para vocês, então, fazerem essa prova, que vai valer, então, a nota para a V2, que é a nossa segunda nota do semestre, né? Ok? Então, vamos ter aí a composição da nota, as atividades de frequência, que eu vou computar todas que foram entregues por vocês, isso conta como uma nota, né? Além da frequência. Vou computar o site que vocês estão elaborando e postando as informações, e essa avaliação que nós vamos ter no AVA, essa prova que vamos ter no AVA, que vocês vão responder na próxima terça-feira, dia 27. Ok? Muito bem. Se não há mais nenhuma dúvida, eu vou, então, me despedir de vocês, agradecendo aí a atenção. Então, a minha aula, ela é curta, mas certeira, né? Então, não adianta ficar enchendo muita linguiça. Então, eu vou deixar vocês à vontade agora em trabalhando na empresa Tupi, para postar ali o fator de insolvência de Canitz. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, minha gente. Um beijão, até a próxima semana.